Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 22 de fevereiro. Flávio Dino toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele assume a vaga deixada pela ministra Rosa Weber. A sessão solene reuniu autoridades dos três poderes. Agora, a corte volta a ter a composição completa com seus 11 integrantes. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Supremo aceita denúncia contra ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Suspeito de ajudar fugitivos da penitenciária de Mossoró é preso e passa por audiência de custódia no Rio Grande do Norte. E ainda, Justiça Espanhola condena jogador Daniel Alves a 4 anos e meio de prisão pelo crime de estupro. Flávio Dino já é ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia de posse foi hoje à tarde, no plenário do STF. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou a solenidade desde o início e traz os detalhes para a gente. Marta, boa noite. Parece que ainda tem algum movimento aí no prédio principal do STF, né? Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, a movimentação aqui na entrada do Salão Branco do Supremo continua intensa, com os convidados, inclusive com o ministro Flávio Dino, recebendo os cumprimentos. Afinal de contas, foram quase 900 convidados, representantes dos três poderes. Ao fundo, a gente vê a movimentação intensa porque está havendo um coquetel. Inclusive, veio uma banda, o grupo Lamparina do Maranhão, para tocar para esse coquetel em homenagem à posse do ministro Flávio Dino. Depois que terminar esses cumprimentos, ele seguirá para uma missa na Catedral de Brasília. Agora a gente vai ver como foi a solenidade de posse do novo ministro do Supremo, Flávio Dino. Confira aí. Flávio Dino chegou ao Supremo acompanhado da mulher. A sessão solene começou pouco depois das 4 da tarde e foi aberta pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Em seguida, houve a execução do hino nacional pela fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas Dragões da Independência, regida pelo subtenente Adalberto Cunha de Oliveira. O novo integrante do Supremo Tribunal Federal foi conduzido pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente na corte, Cristiano Zanin. Na sequência, Flávio Dino fez a leitura do termo de compromisso de posse. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. Em seguida, o termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois, foi assinado o termo de posse pelo presidente do Supremo, pelo ministro empossando e pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal. Agora é sem volta. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência o senhor ministro Flávio Dino e O ministro Flávio Dino foi conduzido pelos ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin ao assento no plenário. A cadeira do ministro mais recente é sempre a primeira à direita do púlpito. Ao final, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, deu as boas-vindas ao mais novo integrante da corte. A presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça
de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. Depois, a sessão foi encerrada. A gente mostra agora a trajetória do novo ministro da Suprema Corte, na reportagem de Viviane Novaes. Flávio Dino de Castro Costa nasceu no dia 30 de abril de 1968, em São Luís, no Maranhão. É filho dos advogados Rita Maria e Sálvio Dino. O pai foi vereador em São Luís, deputado estadual e prefeito de João Lisboa. Flávio se formou em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e é mestre na mesma área pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhou como advogado logo depois de formado. Foi juiz federal por 12 anos no estado em que nasceu e professor universitário. Também atuou como juiz auxiliar do ministro Nelson Jobim, do STF, e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Foi ainda presidente da Associação Nacional de Juízes Federais. Aos 38 anos de idade, Flávio Dino decidiu dar uma pausa na carreira jurídica. Pediu exoneração do cargo de juiz federal para estrear na política como deputado federal pelo Maranhão. Depois foi eleito governador do estado por 2 mandatos consecutivos e, logo em seguida, senador da República. Em janeiro de 2023, assumiu o Ministério da Justiça. A passagem pelo ministério foi breve. Em novembro do mesmo ano, Dino foi indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal para a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou. Por 47 a 31 votos, o plenário referendou a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A chegada ao Supremo é o ápice da carreira desse advogado de 55 anos. No plenário do STF, o presidente Luiz Roberto Barroso saudou a aprovação do nome do novo ministro. Inicialmente, juiz de carreira, aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal, fez uma bela carreira na magistratura, presidiu a Associação dos Juízes Federais, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Depois é que ele foi para a política e agora está de volta ao direito e nós saudamos a chegada dele com muita alegria. Para Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal tem hoje um papel importante na busca por conciliação e entendimento no país. Nesse instante em que há uma demanda social por harmonia, por entendimento, por redução de conflituosidades institucionais, é evidente que o Supremo, pelo seu lugar, é uma instância que decisiva para que isso ocorra no país, nos termos da Constituição e das leis. O ministro Flávio Dino vai herdar um acervo de 341 ações que estavam sob a relatoria da ministra aposentada Rosa Weber. Entre os processos estão temas como indulto natalino e assédio judicial, como mostra a repórter Evelyn Araújo. Na lista de processos está a ação direta de inconstitucionalidade, que discute a existência de assédio judicial contra um jornalista que teve processos contra ele distribuídos para diferentes tribunais do país. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, pede que nas ações relacionadas ao exercício da liberdade de expressão e de imprensa, o foro competente seja o domicílio do réu. Outro pedido é que os processos relacionados sejam julgados em conjunto. No acervo herdado pelo ministro Flávio Dino, também estão processos contra a atuação de autoridades públicas durante a pandemia da Covid-19. Um deles é o pedido para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros agentes públicos por incitarem comportamentos inadequados no combate ao coronavírus.
O ministro também vai assumir a relatoria do recurso, com repercussão geral reconhecida, sobre a validade do indulto natalino concedido por Bolsonaro a condenados por crimes com pena máxima de 5 anos de prisão. No caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios questiona a decisão da Justiça Local, que, com base em um decreto presidencial de 2022, manteve o perdão a um homem condenado a 4 anos e 4 meses de prisão. Segundo o tribunal, tanto a escolha dos critérios para o indulto quanto a própria concessão dele são atos de competência do presidente da República. Flávio Dino vai ser relator ainda da arguição de descumprimento de preceito fundamental, protocolada pelo Partido Liberal, que pede que a punição para abortos provocados por terceiros seja equiparada à do crime de homicídio qualificado. No entanto, Dino não vai votar na ação sobre a interrupção voluntária da gravidez, já que Rosa Weber, então relatora da ação, votou na sessão virtual do julgamento antes de se aposentar. A seguir, Supremo aceita a denúncia contra ex-integrantes da cúpula da PM do Distrito Federal por omissão nos atos de 8 de janeiro. Voltamos em instantes. A primeira turma do Supremo tornou réus ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. Repórter Viviane Novaes. Por unanimidade, os ministros da primeira turma aceitaram as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o ex-comandante-geral da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, o subcomandante-geral Clepter Rosa Gonçalves, os coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos, além do major Flávio Silvestre de Alencar e do tenente Rafael Pereira Martins. Eles vão responder pelos crimes de descumprimento dos deveres, de efetuar policiamento ostensivo e de preservar a ordem pública, além de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Segundo a denúncia, a Polícia Militar tinha informantes ou policiais infiltrados nos movimentos de insurgência popular, inclusive nos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, que municiaram os oficiais com imagem e informação frequente. Apesar de terem meios para evitar os ataques e a depredação na Praça dos Três Poderes, segundo a PGR, a cúpula da PM se omitiu. Na nova fase do processo, serão instauradas ações penais individuais e vai haver coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação sobre os crimes descritos pela PGR. Só depois, o STF vai julgar se condena ou absolve os réus. Também por unanimidade, a primeira turma do Supremo atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve as prisões preventivas dos coronéis Fábio Augusto Vieira, Clepter Rosa Gonçalves, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, Marcelo Casimiro Vasconcelos e do tenente Rafael Pereira Martins. A partir de agora, as novas denúncias e ações penais instauradas sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro serão analisadas pela primeira turma do Supremo. Isso porque o regimento interno do STF foi alterado em dezembro do ano passado para restabelecer a competência das turmas para processar e julgar ações penais em tramitação no tribunal. As ações que já estavam em andamento antes da publicação da emenda regimental, inclusive as outras referentes aos atos antidemocráticos, vão continuar em análise no plenário. A Polícia Federal prendeu 3 suspeitos de ajudarem os fugitivos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com a PF, 2 homens foram presos em flagrante. Ainda, segundo a Polícia Federal, um terceiro suspeito que estava com mandado de prisão preventiva em aberto já passou pela audiência de custódia em que foi mantida a prisão. As buscas pelos detentos que fugiram da penitenciária do Estado entrou no 9º dia. Segundo as investigações, Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34, pertencem a uma facção criminosa e foram os primeiros detentos a escaparem de um presídio federal de segurança máxima no país. E a Justiça Espanhola condenou o jogador Daniel Alves a 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem na Espanha. A sentença foi anunciada hoje em Barcelona. Anderson Arcoverde tem os detalhes.
A sentença era esperada apenas para o dia 7 de março, mas a juíza responsável pelo caso antecipou o anúncio do resultado do julgamento, que foi concluído há pouco mais de 2 semanas. Além dos 4 anos e meio de prisão, o lateral direito terá de pagar 150 mil euros à vítima, o equivalente a 800 mil reais. O jogador foi acusado de agressão sexual contra a jovem de 23 anos em uma casa noturna de Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022. Segundo a sentença, ficou comprovado que ele a jogou no chão do banheiro e manteve relações à força. Daniel Alves passou 1 ano preso e esse tempo será descontado da condenação. Depois de cumprir a pena, ele ainda terá de ficar 5 anos em regime de liberdade vigiada e durante 9 anos e meio não poderá ficar a menos de 1 quilômetro da vítima. A decisão é do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. A defesa do brasileiro ainda pode recorrer à mesma corte e ao Supremo Tribunal da Espanha. O Ministério Público Federal está intensificando os trabalhos de fiscalização em São Sebastião, São Paulo, para garantir que o poder público adote novas medidas para evitar tragédias ambientais. Repórter Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal, em conjunto com a Defensoria Pública de São Paulo, entrou com medidas para fiscalizar as ações dos governos federal e estadual e garantir os direitos das vítimas dos temporais em São Sebastião, no interior de São Paulo. Há 1 ano, o município foi atingido por chuvas fortes que causaram deslizamentos de encostas e deixaram 64 mortos e milhares de desabrigados. Além de acompanhar como estão sendo aplicados os recursos para o atendimento aos atingidos, o MPF cobra o melhoramento do sistema de detecção de eventos climáticos extremos e de alerta, como sirenes e envio de mensagens a telefones celulares. O aplicativo e-Título agora tem assinatura eletrônica para apoio popular na criação de partidos políticos. A gente fala sobre essa novidade no próximo bloco. Olha essa novidade da Justiça Eleitoral. O aplicativo e-Título agora tem assinatura eletrônica para apoio popular na criação de partidos políticos. Rimac Souto. A nova função de assinatura eletrônica, que já está disponível no aplicativo e-Título, vai permitir que eleitoras e eleitores que queiram apoiar a criação de um novo partido político assinem de forma digital. Antes, era necessária uma assinatura manuscrita. Agora funciona assim. Primeiro, um representante do partido insere os dados do eleitor que está apoiando a nova legenda e do responsável pela coleta do apoio no sistema de apoiamento a partido à informação e digita o código de autenticação gerado pelo app e-Título do apoiador. Já o eleitor faz tudo pelo aplicativo e-Título. Lá na aba Mais Opções, no canto inferior direito, tem a opção Código de Autenticação. O app vai pedir o reconhecimento biométrico por meio de uma selfie. Pronto, o código é gerado e tem validade de 60 segundos. O número deve ser informado ao representante do partido para inserção no cadastro do Sistema de Apoiamento a Partido à Informação. O Tribunal de Justiça do Paraná lançou o e-Fórum para atender a população que vive distante das comarcas judiciais, sem a necessidade de deslocamento até os fóruns. A reportagem é de Marília Silling. A justiça mais próxima e acessível. Essa é a premissa do e-Fórum, que foi apresentado num evento que reuniu diversas autoridades estaduais e municipais em Curitiba. Nós nos inspiramos num conceito que é exatamente nós termos postos avançados. Mas esses postos avançados, geralmente, eles são improvisações. E nós agora criamos um projeto específico, um projeto que é o mobiliário urbano, que pode ser colocado ao lado da prefeitura, ao lado de uma delegacia e pode ser facilmente instalado. Os equipamentos serão cedidos pelo judiciário, haverá um treinamento das pessoas que trabalharão lá dentro e, veja, isso poderá ser expandido para vários convênios com Justiça Federal, Justiça do Trabalho, que já manifestaram interesse. Isso realmente é revolucionário, é inovador e o Tribunal de Justiça cumpre a sua função de aproximar ainda mais a justiça do povo. Atualmente, a Justiça Estadual do Paraná atua por meio das 163 comarcas que abrangem todos os 399 municípios.
Mas agora, por meio do e-Fórum, mesmo quem mora distante dos prédios físicos tradicionais terá um acesso facilitado. Isso por meio de estruturas modulares de construção fácil, que estarão equipadas com computadores e salas de videoconferência. A vantagem disso é que, primeiro, por ser modular, se é necessário fazer uma expansão do projeto, é possível ir acrescentando módulos, né? Segunda coisa, se há uma necessidade de realocar um módulo, é possível também desmontar e montar em outro lugar. E o outro ponto que é interessante é que isso traz uma eficiência na produção, né? A gente consegue produzir mais rápido, é mais sustentável, a gente consegue também manter um padrão de qualidade. Todo o projeto foi detalhado para prefeitos de várias regiões. A partir de agora, os municípios poderão aderir à iniciativa como parceiros, disponibilizando espaço, pontos de água, luz e internet. Toda a construção e a parte de equipamentos será disponibilizada pelo Poder Judiciário. A expectativa é que os primeiros e-fóruns iniciem suas operações ainda este ano. Mais uma vez, o nosso Tribunal de Justiça do Paraná sai na frente, agilizando as suas ações e permitindo que aqueles municípios que não são comarcas tenham oportunidade de eliminar viagens, ganhar tempo, e isso é fundamental. O projeto foi recebido com muito otimismo pela advocacia, de um modo geral, justamente pelo fato de que ele está ampliando o acesso e também, principalmente, pela perspectiva de dar mais agilidade, celeridade à prestação jurisdicional, que é a grande demanda da população hoje. Agora a gente fala de um projeto que iniciou na década de 90, transformou a vida de cerca de 1.000 pessoas privadas de liberdade e que volta a ser desenvolvido com o apoio do Judiciário de Rondônia. A reportagem é de Simone Norberto. A expectativa é grande para esses homens que entram no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. É a primeira vez que pisam no palco depois de um intenso trabalho de preparação artística. Eles fazem parte do espetáculo Bizarros, que costura histórias pessoais dos participantes com um enredo de grande impacto social. Bizarros estreou em 1997 e ficou 16 anos em cartaz, atingindo o público de mais de 150 mil pessoas, 40 mil só de estudantes, num projeto de prevenção contra a violência. Depois de um hiato de 7 anos, o projeto é retomado com nova turma, com a mesma proposta, ressocializar por meio da arte. E para mim tem sido de grande importância, tenho um sentimento de gratidão por todos que confiaram, né? E deram essa oportunidade para cada um de nós, nesse trabalho que ele não envolve só o teatro, mas sim é um trabalho terapêutico também, né? De cura para nossas almas, para o nosso espírito. Muito mais do que um teatro. Em todas as cenas está uma junção de libertação, de cura, de reflexão para as pessoas, principalmente para os jovens, os adolescentes que estão agora nesse mundo de criminalidade. Com toda certeza nós vamos transmitir para eles uma percepção de vida diferente, em que não vale a pena entrar para esse mundo. A montagem da peça começou 5 meses antes, com as audições dentro da própria unidade prisional. O processo seguiu depois na ACUDA, Associação Cultural e de Desenvolvimento de Apenado e Egresso, um espaço que propõe atividades laborais e terapêuticas para a real transformação de pessoas privadas de liberdade. O grupo, composto por 27 reeducandos, avança agora para o primeiro ensaio aberto à sociedade. A reestreia de Bizarros já tem data marcada. Estamos na terceira fase desse trabalho, ou seja, tendo como meta agora a estreia, que será no dia 25 de abril, aqui no Palácio das Artes. Hoje estamos fazendo um reconhecimento técnico desse espaço e de responsabilidade cênica. Tanto o espetáculo quanto o modelo de ressocialização construído pela ACUDA tem o apoio do Tribunal de Justiça de Rondônia, que por meio do GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, e da VEP, Vara de Execuções Penais de Porto Velho, busca alternativas para uma efetiva ressocialização de quem cumpre pena. Esse projeto
tem dado frutos muito positivos e depois de 7 anos nós estamos retomando esse projeto aqui em Porto Velho, que eu tenho certeza que vai ser novamente exitoso e eu desejo que ele prolongue por muito tempo em face da sua especial qualidade. Eu digo o seguinte, quem viu Bizarros não esquece. O Jornal da Justiça fica por aqui. E a gente aproveita para lembrar que, em razão da transmissão da sessão de julgamento do TST, a aula do Saber Direito desta sexta-feira, com o professor Cícero Coimbra Neto, será excepcionalmente exibida a partir das 8 horas da manhã. Uma boa noite para você.